A enquete de hoje, Celso, Luxemburgo afirmou que Neymar tem o ego maior que ele. Você concorda? Ele falou outras coisas do Neymar, né? Falou que ele acha que ele está acima do bem e do mal, em uma entrevista para o Miller, né? No podcast do Miller, que é comentarista, ex-jogador Miller e hoje comentarista também. A enquete é sobre Neymar, se ele tem o ego maior que ele mesmo. Você concorda? 83% sim, Celso. Como o pessoal tem bronca do Neymar, cara. Ah, mas aí eu acho que não tem a ver com bronca do Neymar. Aí tem a ver com aquilo que... Aliás, isso também vai ser pauta no programa de hoje, imagino. Não tem a ver com você conhecer a pessoa como ela é. Alguém pode dizer, que você não conhece o Neymar, como é que você vai falar do Neymar? Todas essas impressões, elas são construídas a partir do comportamento. Então, quando você vê lá, por exemplo, o Neymar respondendo o Rivaldo, porque o Rivaldo falou que jogou mais do que ele, ou respondendo alguém que fez uma crítica a ele, respondendo para torcedor na rede social, respondendo para torcedor dentro de campo. Então, são comportamentos que te levam a crer que o ego dele é maior do que ele. Então, o Luxemburgo deu a opinião dele numa entrevista, a gente tem que respeitar, talvez ele pudesse simplesmente deixar para lá, mas ele quis falar. E eu particularmente concordo. E não tem a ver com o Neymar gostar ou não gostar. Tem a ver com a postura em campo. Quantas vezes eu não vejo, por exemplo, o árbitro falando para ele, respeita. Eu já vi, pelo menos nos últimos, não vou falar nos últimos 3 jogos, mas em pelo menos 3 jogos no último mês eu vi árbitro falando para ele, respeita. Então, essa falta de respeito tem a ver com ego, tem a ver com vaidade e a postura também tem muito a ver também. Então, eu concordo também e faço parte desses 83% que aí estão. Que vai subir, né? Que já está subindo, já está em 86%. Para a gente falar do Peixe que ontem foi atropelado e demitiu o Kleber Xavier. Fala, E outra Celso. coisa, vamos pegar alguns grandes nomes. Você ouvia o torcedor falar que o Ronaldo era marrento? Sim, não. Não. Ronaldinho Gaúcho? Também não. Não. Kaká? Não. Rivaldo? Não. Romário? Sim. Então é isso, tem a ver com comportamento. E eram craques, tão craques quanto o Neymar, ou até maiores que o próprio Neymar. O Devlin Coradelli aqui no YouTube já está falando, eu concordo com o Luxemburgo. O Diego Souza, o time do Santos sem o Neymar estaria um pouco pior. Rafael Silva falando, Neymar, solução da seleção brasileira é para rir. O fato é o seguinte, a gente vai falar sobre isso, mas o pessoal pega muito no pé do Neymar, não é tênis, gente. O Neymar não joga sozinho. Tem outros 10 ao lado dele. Eu já falei isso aqui. Uma coisa é você jogar do lado de Tiquinho Soares, Igor Vinícius, jogar com Luizão na zaga. Outra coisa é você jogar com Rafinha, Vini Júnior, Casimiro, Lucas Paquetá. Aí é outra história. Aí é outro mundo. Tem outra coisa também, Weber. Uma coisa é você achar o jogador marrento, o jogador metido, o jogador egocêntrico. Faz parte. Mas isso não anula o que o jogador é dentro de campo. Sim. Dentro de campo. Como é que o saudoso Avalone Faria? Ele é assim, ele é assado. Eu não quero que a minha filha case com ele, então pra mim não importa. Mas é. É isso, entendeu? Você quer mais? Você deu um exemplo bom. Tem que avaliar o que é o cara dentro de campo. O Romário. É isso. O Romário fora de campo, cara. Ele prometia coisas, tinha uma marra infernal, mas resolvia dentro de campo. Tem até um episódio meu particular, que uma vez eu bati boca com o Romário, depois de um jogo Flamengo e Bragantino, no intervalo. Por causa de dar uma entrevista, pediu uma entrevista, não deu, aquela coisa toda. Às vezes eram outros tempos. Mas o fato de eu ter batido boca com o Romário numa determinada situação, não significa que a partir daquele momento eu só ia falar que o Romário não é bom jogador, que não merece jogar para a seleção. Seria louco. Sim. O cara foi um dos maiores centroavantes, um dos maiores da história do futebol brasileiro, e é isso que importa. Com certeza, não tenho a menor dúvida disso. É isso que o Celso está falando. O pessoal mistura as coisas, né? O Neymar dentro de campo é uma coisa, fora dele é outra, mas dentro de campo o cara é bom. O
cara tá acima de qualquer jogador brasileiro hoje, né? E olha que ele não precisa jogar nem 100%, hein? Se ele jogar metade do que ele sabe no nosso futebol de hoje, ele já é o cara que está lá em cima, no topo. 18h09, vamos então com as informações do Santos e depois a Cibele Leão, depois do nosso Felipe Camargo, a Cibele Leão vai trazer o que foi notícia no mundo com esse vexame histórico do Peixe. As informações do Santos, será que temos novo treinador? As informações do Peixe com o nosso Felipe Camargo. No Santos, a segunda-feira é de ressaca. O elenco santista ganhou folga para voltar aos trabalhos na tarde desta terça-feira e a diretoria está trabalhando em busca de um substituto a Kleber Xavier. Uma das maiores vergonhas, sem dúvida nenhuma, da história do alvinegro mais famoso do mundo. 6-0 diante de mais de 54 mil torcedores no Morumbis. Kleber Xavier, que não foi dar entrevista coletiva, porque foi demitido logo depois do jogo, se pronunciou apenas na tarde desta segunda-feira através das suas redes sociais, onde agradece o Santos pela oportunidade de ter trabalhado. E ele diz, um clube com tanta história e tradição. Fica o meu respeito e gratidão aos atletas, à comissão, enfim, a todos os funcionários. Esse foi Kleber Xavier, que foi pela primeira vez técnico na sua carreira e assumindo um clube como o Santos, o aproveitamento abaixo dos 50%, e o Santos entendeu que a demissão só valeria ser do Kleber Xavier nesse primeiro momento. Os seus dois auxiliares, Matheus Bach e Vinícius, além do preparador físico, o Fábio Maceregian, permanecem no clube, vão se apresentar nesta terça-feira. Podem sair no futuro? Podem. Tudo depende de quem o Santos vai contratar como novo treinador. O Santos tem várias opções no mercado. O Santos está avaliando, né, profissionais que estão principalmente fora do Brasil, técnicos estrangeiros. O único nacional é o Tite, por causa do filho que está indo na comissão técnica, mas a informação que temos depois de apuração é que o Tite não pretende assumir um clube nesse momento. O Santos tentou o Ramon Dias, mas também tomou negativa, ele está empregado no Olímpia do Paraguai. Jorge Sampaoli é o treinador que tem, nesse momento, uma condição maior de assumir o alvinegro mais famoso do mundo pelas conversas que já começaram há algumas semanas. Mas não é uma negociação das mais fáceis. As conversas, elas chegaram a estar avançadas, porém, o Santos tem dificuldades em atender pedidos do treinador, como principalmente chegada de reforços. Sampaoli quer pelo menos 3 a 4 reforços para o elenco. E o Santos está enforcado financeiramente, com alto investimento feito num elenco que não consegue dar resultado dentro das 4 linhas. Então, o Santos, que já também teve nomes como Vojvoda, como Luiz Ubeldia, mas o de Jorge Sampaoli é o nome que tem aí, provavelmente, mais adeptos dentro da alta cúpula santista como uma possível solução. Não tem nada fechado, o Santos segue observando o mercado, olhando opções do mercado para tentar, quem sabe nos próximos dias, direcionar e fechar com um treinador. César Sampaio, que é auxiliar técnico fixo, ao lado do Matheus Bach, serão os homens responsáveis por comandar essa semana de atividades de um Santos que volta a campo no próximo domingo para pegar o Bahia, adversário lá em Salvador. Santos que não terá Neymar, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Neymar que fica de fora, inclusive a gente falou sobre isso, né? Me pareceu um cartão forçado do Neymar para ele não viajar no dia da data do aniversário do filho dele, enfim, coisas do nosso futebol, a gente falou sobre isso ontem aqui. Antes do Celso falar desse vexame histórico do Santos e das possibilidades, estou começando a achar aí que o Sampaoli não vem, né? Pelo que o Felipe me passou, ele quer vir, mas com um valor mais alto, quer pedir um monte de jogador, e o Santos não tem condições nesse momento, né? O Santos está em situação financeira complicadíssima. Mas vamos então com a Cibele Leão trazendo a repercussão dessa derrota histórica do Peixe, uma das maiores em gols, né? Uma das maiores, né? Diferença de gols aí, 6. A gente teve o 7-1 do Corinthians em 2005, o 7-1 do Internacional em 2023, o 8-0 do Barcelona naquela partida amistosa. Tivemos o 6-1
4-1 do São Paulo, na despedida do Raí, e agora esse 6-0 do Vasco. Mas assim, poderia perder daqueles times ali que ele perdeu aí, que eu trouxe aqui, por 6, mas não para esse time do Vasco. Esse time do Vasco realmente é muito fraco para o Santos tomar 6 na cabeça. As informações do futebol internacional com... tá gravado, né? Então vamos lá, Cibele Leão, boa noite! Boa noite, Faber Lima, e boa noite especial para o ouvinte do 105 FM Futebol Clube. A imprensa internacional deu espaço ao futebol brasileiro por causa da goleada do Vasco imposta ao Santos no final de semana. Na Espanha, o Diário AS estampou em manchete: Coutinho faz Neymar chorar. Também na Espanha, o jornal Marca foi bem irônico: o choro inconsolável de Neymar como uma criança pequena após perder por 6-0 para o Vasco. Na França, o L'Équipe destacou as lágrimas de Neymar após a maior derrota de sua carreira contra o Vasco da Gama de seu amigo Coutinho. E em Portugal, o jornal A Bola deu em manchete: Neymar e Santos humilhados, 6-0 para o Vasco em casa. A goleada sofrida pelo Santos ganhou destaque na imprensa, mesmo com o retorno dos jogos pelos campeonatos nacionais na Europa. Cibele Leão com as notícias do futebol internacional para o 105 FM Futebol Clube. É muita